Boa noite, gente, tudo bem? Arrumando minhas coisas aqui. Esse calor. Tudo bem, gente? Nosso primeiro evangelho do ano, ao vivo, né? Primeiro evangelho do ano de 2024. Tô aqui um ar um pouquinho mais fresco. Aliás, eu vou ligar. E vamos junto, gente, pegando a água de vocês, tá? Não esqueçam, isso não vai mudar nunca, né? Vai ano, vem ano. Nossa aguinha para ser fluidificada, lembrando que ela é individual, tá bom? Só vão me falando se a música tá muito alta. Se estiver atrapalhando, me avisem, tá? Eu diminuo. E estamos aqui. Espero que vocês tenham tido um final de ano abençoado, maravilhoso. Independente de onde você tenha passado, com quem você tenha passado, né? É saber que o ano vai começar. Quer a gente queira ou não, né? Tem essa virada de calendário. E que a gente faça o nosso melhor, né? Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. O som tá bom? Eu não ouço direito o som por conta do barulho externo aqui. Mas se vocês estão falando que tudo bem, eu acredito. Então vamos começando, gente? Mandando aviãozinho pros amigos, pra família, né? E nesse nosso primeiro evangelho do ano, assim como eu fiz o do Natal, eu vou fazer tema especial. Não vou seguir hoje, assim como aconteceu no Natal, né? A nossa sequência, que a gente tá nas preces, né? Claro que a gente vai voltar. Mas hoje a gente vai conversar, turma, sobre a necessidade da encarnação, né? A gente sabe que o reencarnar, estar aqui encarnado, né? É como o acordar de manhã, né? Toda vez que a gente acorda é uma oportunidade nova que a gente tem de progredir, de melhorar, de fazer melhor. E assim é o ano, né? Como todo ano a gente deseja para todo mundo um feliz ano novo, próspero, saúde, paz, sabedoria. E assim é a nossa encarnação aqui, né? Sabendo que a gente faz um planejamento antes de entrar nesse corpo, num corpo novo, né? A gente tem um planejamento lá no plano espiritual, onde a gente planeja um monte de coisa. E claro, nem sempre a gente consegue cumprir. Mas da forma que a gente está despertando, né? Isso ajuda demais a gente entender o porquê que a gente está encarnado, né? Como a gente vai ler aqui a necessidade da encarnação. Então, ano começando, eu acho que a maioria tem um ânimo maior, um ânimo melhor. Independente de como esteja, né?
os campos da nossa vida familiar, profissional, amizades, é a gente tentar iniciar, né, esse novo ciclo de uma forma diferente, de uma forma melhor, né? Então a gente vai, na verdade a gente já fez um evangelho lá atrás sobre isso, a necessidade da encarnação, mas eu acho que são temas, né, gente, que se a gente repetir 3, 4, 5 vezes é pouco, né? É sempre muito bom a gente reforçar os ensinamentos de Jesus, né? Então, como eu falei, pegando a água de vocês, eu vou entrar com a nossa leitura no Gotas de Esperança, tá? Eu vou iniciar com mensagem par e vamos aproveitar, né, cada ensinamento de Jesus, como a gente falou, colocar em prática, fazer da nossa encarnação um momento desses aprendizados, da gente evoluir, porque a gente não sabe quando a gente vai embora, né? Quando a gente vai embora não, quando a gente volta pro nosso lar oficial, tá bom? Então eu vou abrir uma mensagem ímpar, já harmonizando o nosso ambiente, o nosso lar, a espiritualidade já presente no ambiente da casa. Isso independente de você estar fazendo ao vivo ou não, tá bom? Então, mensagem de número par. Não sei se vocês perceberam, minha voz tá meio fanha. Peguei uma gripinha. Faz parte, tô cuidando. Mensagem de número 118. Não se revolte contra as intempéries. Toda a natureza está sujeita a Deus. O frio, a chuva, o vento, o sol quente existem para o seu benefício. Suas variações visam o equilíbrio da vida. Sem elas, talvez você não pudesse sobreviver. Mas a gente gosta de reclamar, né? O ar que você respira, a água que o serve, o alimento que o sustenta, demandam condições apropriadas. Deus regula tudo. Agradeça. Veja o amor de Deus nos fenômenos climáticos, mesmo com sacrifício e morte. Ver Deus nas variações da natureza é um ato de fé. Meu Deus, que mensagem maravilhosa é essa, né? Até me veio agora na cabeça, gente, hoje de manhã, eu tava num lugar, a televisão ligada, e tava passando um acidente que teve, se eu não tô errada, me corrijam se vocês tiverem visto, na Bahia, um acidente numa estrada, não me lembro a estrada, um ônibus com um caminhão, e tiveram 24 mortes. Aí aquele cenário de desastre, né? Eu acho que eu não conseguia ver direito, mas eu acho que eram frutas na estrada que devia ter no caminhão, né? Então você vê aquela coisa, aquele olhar terreno nosso, né? O nosso olhar material, olhar da carne, uma coisa feia, assustadora. Mas como ele fala aqui,
Agradeça, veja o amor de Deus nos fenômenos climáticos, mesmo com sacrifício e morte. Ver Deus nas variações da natureza é um ato de fé. E aí eu estava vendo aquilo e a gente sabe, né, gente? A gente aprende sempre pelos estudos espirituais que o acaso não existe. Deus está no comando de tudo. Não existe no plano espiritual. Me fugiu a palavra agora. Uma palavra simples me fugiu. Não existe rascunho, não existe nada que não seja programado, né? Isso existe aqui na Terra com a gente, né? Então, usando esse acidente de hoje como exemplo, a espiritualidade já estava pronta para receber cada um que desencarnou. Então, desses 24 mortos, para cada um tinha um benfeitor espiritual aguardando a passagem, a saída do corpo. Então nada tá fora das leis da natureza, que são as leis de Deus, né? Esse acidente, a gente até lembrando agora, né? Há um ano, lá atrás, há um ano, aquele fenômeno na praia, né, no litoral norte, aquela enchente, aqueles desabamentos, né, quantas pessoas desencarnaram, tudo programado. Nada tá fora do olhar de Deus. Então é isso aqui. Aliás, tem muito a ver no nosso assunto de hoje, né? É a gente colocar Deus, a mão de Deus, na frente de tudo, né? Seja na família, seja no trabalho, daquilo que a gente estiver passando, seja por uma doença, seja por um desemprego, né? Uma solidão, uma briga, um problema em família. Colocar Deus acima de tudo, né? Qual é o maior ensinamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, como ele fala aqui, né, da gente, que até eu comentei, a gente reclama muito, né? Gente, eu sou a primeira, meu Deus do céu, como eu reclamo. Quem me conhece sabe como eu reclamo do calor. Misericórdia. Eu falo que eu queria morar num lugar que fizesse 10 graus, né? Eu reclamo demais do calor. Mas é isso. E a gente sabe mesmo, a gente sabe também que mesmo esse calor excessivo que a gente está passando, né? Que a gente está vivendo, não está fora, né? Não está fora dos planos de Deus. Assim como nada do que a gente esteja passando, eu, você, cada uma das suas tempestades, Deus vai fazer o que é melhor para você. O que a gente aprende desde que a gente faça a nossa parte, né? Caridade, olhar amoroso, né? Mais uma vez, o maior ensinamento de Deus, né, do Cristo, que trouxe pra gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então que a gente possa amar, perdoar, não prejudicar de forma alguma, e assim a gente vai tendo as nossas tempestades
aliviadas, amenizadas, né? Para sempre. Porque a gente vai aprendendo a andar dessa forma, né? A gente vai aprendendo a caminhar, como a gente sempre fala, com os ensinamentos do Cristo, né? Caminhar pelos passos do Cristo, né? Então aqui a gente teve já uma mensagem maravilhosa no início do nosso Evangelho. Então vamos fazer rapidinho a nossa prece. Fecha os olhos. Nesse nosso primeiro Evangelho do ano de 2024, hoje, dia 8 de janeiro, mentalizando nosso querido, amado Mestre Jesus, nosso grande irmão, que há 2000 anos veio até aqui a Terra, encarnou aqui na Terra, porque foi a única vez que ele veio aqui. Então a gente pode dizer que ele encarnou aqui na Terra. E há 2000 anos foi ontem, tão próximo da gente, pelo tanto que a gente já encarnou e pelo tanto que a gente vai reencarnar. 2000 anos não é nada. E nosso amado Mestre Jesus estava aqui, pertinho da gente. E ele encarnou com as necessidades que ele sabe e que a gente também sabe o porquê. Que a gente possa entender, compreender e fazer o nosso melhor. Estando aqui, todos encarnados, juntos, dentro do nosso seio familiar, que foi a nossa escolha, que a gente tem que amar, a gente tem que respeitar. Estamos aqui, Senhor, porque te amamos. Estamos aqui porque queremos a sua presença nas nossas vidas. Queremos a sua cura. Queremos a sua luz. Que essa energia seja emanada para todos aqueles que precisem, encarnados e desencarnados. Agradecemos a espiritualidade que vai limpar cada cantinho do nosso lar, trazendo amor, trazendo união, respeito. A espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, vai fazer curas físicas, morais, mentais e espirituais. E assim a gente inicia o nosso Evangelho no Lar, primeiro do ano de 2024, dizendo graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, gente, vamos fazer a nossa leiturinha. Necessidade da encarnação. Allan Kardec pergunta para os espíritos: a encarnação é uma punição? E não existem senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Aí eles respondem assim, é uma resposta curta, mas é uma resposta, como sempre, necessária e suficiente, né? A passagem dos espíritos pela vida corporal, ou seja, nós, é necessária para que estes possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. A nós. A encarnação é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar
ajuda ao desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Então ele deixa bem claro aqui que Deus não tem preferência por nenhum dos seus filhos. Ai, mas Deus me abandonou, Deus não me ama mais. Não, isso não existe. Isso até pode acontecer aqui na Terra, entre um pai e um filho. Até pode acontecer. Não é raro, né? Desculpa, é raro sim acontecer, né? Porque a gente, por mais que os nossos filhos sejam difíceis, né? A gente como pai e mãe quer o melhor para eles, né? Agora existem aqueles casos raros, né? Onde realmente a gente enxerga um ódio, né? Entre pai e filho, mãe e filho, que aí realmente são assuntos de vidas passadas, sem a menor dúvida, né? Então, se Deus desse preferência, seria uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Aqui tem uma nota de Kardec onde ele dá um exemplo, né? Eu não vou ler tudo, onde ele compara a Terra com uma escola, né? Ele até fala, uma comparação vulgar fará compreender melhor a diferença daquela pessoa que faz mau uso do seu livre-arbítrio, né? Aí ele fala assim, ó, olha que legal, o estudante não alcança os graus da ciência, senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz, né? A gente não tem na escola primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? Série. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, não uma punição. Então, a gente não tá na escola para ser punido. A gente tem um objetivo, que é aprender, que é evoluir. O estudante laborioso abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes.
não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, se eu sou um estudante que eu presto atenção, eu não falto, eu faço a minha lição de casa, né? Eu tiro as minhas dúvidas com o professor, não vai ser penoso para mim o estudo. Agora, se eu sou um estudante que falta, não faz lição, né? Não corre atrás, eu vou ter que repetir tudo aquilo que eu aprendi, né? E olha que legal, gente, olha que importante. Bom, eu não vou ler tudo, tá? Eu vou passar para a próxima, para outra parte. E olha que legal, a gente não aprende que cada vez que a gente reencarna, o espírito não retrograda, ele não como é que eu vou dizer? Ele não deixa de evoluir. Ele vai partir daquilo que ele era para frente. O máximo ele vai estacionar, mas ele não vai evoluir, retrogradar. Assim é na escola, né? Eu tô lá na 8ª série, não aprendi, fui mal o ano todo, fui indisciplinada, e eu vou repetir de ano. Então eu vou repetir, não regride, isso, não regride. Jair, obrigada. Então o aluno, ele vai voltar para a mesma série, dali para frente, ele não vai regredir. Eu repeti a 8ª série, não vou voltar para a 7ª. É assim com a encarnação, né? É exatamente assim. Aí a gente vê a bondade e a justiça de Deus, né? Então é importante a gente lembrar, né, que a Terra, os espíritos falam pra gente, ensinam pra gente que a Terra, ela é considerada um planeta escola, né, onde a gente vem aqui para aprender, e também é um planeta hospital, né, que a gente está aqui para curar, se curar, não o corpo, mas o espírito, né, porque a gente não aprende que a cada desencarnação o corpo fica, né, o corpo é um monte de, é um bolo de carne, já era, não vai me servir para mais nada, e o meu espírito vai embora, né? Vai de encarnação a encarnação evoluindo. Então a gente tem que curar o quê? O espírito. Muitas vezes a gente cura o nosso espírito através do corpo, né? Que são as doenças. Então, tem algumas questões aqui, gente, do Livro dos Espíritos. Deixa eu ler para vocês. Questão 166, no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de se depurar, né? Vamos partir do princípio que a gente não alcança a perfeição numa única existência, né? Então como é que a gente alcança? Sofrendo a prova de uma nova existência. Questão 170. Gente, esse capítulo aqui no Livro dos Espíritos, existem dezenas de perguntas, tá? De Allan Kardec sobre a reencarnação. Eu não vou ler todas, pelo contrário, eu vou ler 1, 2, 4. Eu peguei as mais interessantes.
Allan Kardec pergunta assim: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Então, a última encarnação dele, ele não vai mais precisar encarnar, reencarnar. Em que ele se transforma? Em espírito bem-aventurado, um espírito puro. É difícil pra gente enxergar, né? É como se fosse aquele aluno que já se formou, já fez todos os cursos possíveis naquele curso dele, né? Que não vai mais precisar fazer, estudar sobre aquilo que ele já sabe tudo, né? Demora, né? Aqui numa existência, numa vida encarnada, demora isso. A gente pensa em décadas. E para chegar a espírito puro, a gente não pode mensurar, né, o número de encarnação. Tá bom? A gente nem querer pensar. Questão 172, Allan Kardec pergunta assim: as nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra? Então será que todas as nossas existências vão ser aqui na Terra ou já foram aqui na Terra? Resposta: nem todas. Vivemo-las em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras, nem as últimas, embora sejam das mais materiais, a Terra, né? E das mais distantes da perfeição. Olha lá, aquilo que a gente falou, né? É bom nem a gente pensar quantas encarnações faltam pra gente chegar na perfeição. A gente tá distante. Mas é fazer o hoje, né? Como a gente fala. Planto hoje, colho amanhã. Planto hoje, colho amanhã. É a melhor coisa que a gente tem a fazer. E lembrar que uma encarnação não é nada. Não é nada. Né? Perto de tudo que a gente já viveu e perto do que a gente vai viver. Então não tem nem que pensar. E questão 174. Voltar a viver na Terra. Então, a gente vai desencarnar, né? A gente vai desencarnar bonitinho, vai para o plano espiritual, a gente vai viver na erraticidade, como a gente já aprendeu, né? Erraticidade é o período de uma encarnação para outra. Então, é quando a gente está no plano espiritual, aprendendo, para voltar. Aí ele pergunta assim: voltar a viver na Terra é uma necessidade? O que vocês acham? É uma necessidade voltar a viver na Terra? Eles respondem assim: não. Mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. Né? Bom, então é isso. A Terra é um planeta de provas e expiações, né? A gente sabe disso, a gente já aprendeu. Então, não é a nossa primeira encarnação e não vai ser a última, com certeza absoluta, né? A gente já passou por poucas e boas para chegar onde a gente chegou, né? A ser o que a gente é. Eu tenho certeza, todo mundo aqui que tá no Evangelho, né? Que faz o Evangelho, todo mundo que faz o Evangelho no lar, né, gente? Já tem essa preocupação de querer melhorar. E até chegar a esse ponto, a gente já teve muitas existências, muitas encarnações. Vocês podem ter certeza.
Então, eu vou para as minhas considerações. Qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, qualquer comentário, seguimos o jogo, tá? Vamos papeando. A gente aprendeu que ninguém, né? Tá aqui no texto que a gente leu. Ninguém é criado perfeito. Como é que a gente é criado? Como é que Deus cria a gente? Espíritos simples e ignorantes. Todo mundo igual. Todo mundo igual. Né? Aquela pessoa, vamos colocar aí um Chico Xavier, né? É legal usar o Chico Xavier como exemplo nosso aqui, né? Que é um espírito muito evoluído. Ele foi criado como eu e você, simples e ignorante, né? E ele tá hoje onde ele tá. Apanhou? Claro que apanhou. Sofreu? Claro que sofreu, né? Então, como ele fala, né? O encarnar, gente, a gente estar encarnado, né? Como a gente leu no Livro dos Espíritos, já é uma prova, já é um teste encarnar. E quem vai expiar? A gente não falou que a gente está num planeta de provas e expiações? Quem vai expiar? Quem tem débito. Quem tem débito de vidas passadas, né? Como a gente falou da erraticidade, né? O plano espiritual é um paraíso. É um paraíso onde a gente estuda, onde a gente aprende, né? Ótimo. Poxa vida, mas a gente não pode continuar lá no plano espiritual, né? Continuar evoluindo no plano espiritual, ter as nossas provas, as nossas expiações? Não. Por quê? Porque é na carne que a gente vai provar o que a gente aprendeu, né? É aqui na Terra, né, que a gente vai sofrer os nossos desafios, sofrimentos. É aqui. Por exemplo, né, peguei 2 exemplos aqui. Como é que eu vou mostrar para Deus que eu aprendi a ter paciência? Né? Não é no plano espiritual, é aqui. Então eu vou conviver com quem tem menos paciência do que eu. Então começa a prestar atenção ao teu redor, né? Eu vou conviver com quem não tem paciência, né? Ou pelo menos menos do que eu. A prova tá aí, né? E aliás, a prova da paciência, 99% dos encarnados passam, não tem como, né? E a gente sabe que Deus manda os piores professores, né, gente? Por isso que se eu tenho pessoas piores do que eu, né, na questão paciência, então eu tô bem na fita. Agora, se eu estiver convivendo com pessoas boas, então o problema sou eu, né? Aí eu coloquei um outro exemplo do dinheiro também, que é uma prova misericórdia, não é fácil, né? Quantas pessoas não caem, né, gente? Por conta de dinheiro, numa encarnação, se perde completamente, né? Por corrupção, não tô falando de política não, viu, gente? É nós mesmos, no nosso dia a dia, né? Deixar se corromper no trabalho, ou mesmo na família. Então, por exemplo, vamos dizer que numa existência passada, eu fui uma pessoa extremamente desonesta com dinheiro, né? Onde eu roubava,
enfim. Então, mesma coisa, desencarnei, vou aprender, vou estudar e vou reencarnar. E aí, muito provavelmente, eu vou passar, eu vou ter um trabalho onde eu mexa com dinheiro, eu vou ser um tesoureiro de uma empresa, né? Eu vou ter o poder do dinheiro ali, me seduzindo, para saber se eu vou cair ou não de novo. Afinal de contas, no plano espiritual não existe banco, né? Não tem como a gente provar no plano espiritual. Então, como eu falei, quanto mais pessoas difíceis que passam pela nossa vida, né? Melhor para eu evoluir, né? E que eu não seja a pessoa difícil, né? Lá na Bíblia, se fala bastante sobre atravessar deserto, né? O famoso deserto. Poxa, tô atravessando um deserto. Na verdade, o estar encarnado é atravessar o deserto, né? A nossa encarnação, desde o momento que a gente reencarnou, que a gente saiu da barriguinha da nossa mãe, a gente entrou no deserto. E quando a gente desencarnar, a gente vai sair dele. E ninguém, nas passagens, né, da Bíblia, ninguém atravessa o deserto sozinho. A gente sempre vai precisar de pessoas do nosso lado, a começar pelo nosso pai e pela nossa mãe, que se não fosse por eles, a gente não estaria aqui na Terra. Que, diga-se de passagem, a gente pode nunca mais encontrar, né? A gente pode... Nossos pais, quantos pais que trazem a criança ao mundo e somem, né? Mas pelo menos trouxeram aquela criança, trouxeram aquele espírito, né? Para reencarnar. Então todo o caminho no deserto é um grupo, né? A gente ouve muito assim, né? Aliás, eu acredito que todo mundo, em algum momento da vida, tenha falado isso. Eu, inclusive, já falei lá atrás, quando eu não tinha noção nenhuma do espiritismo, né? Como eu queria morar numa ilha deserta. Numa ilha deserta. Eu, os coqueiros, a natureza, os bichinhos, né? Não existe isso. Como é que eu vou evoluir se eu não tenho ninguém comigo para me provar e para eu provar que eu tô evoluindo? Não existe, né? É complicado, ainda mais aquela pessoa que quer se isolar, quer viver sozinha dentro do mundo dela. Difícil, né? Vai ser uma encarnação complicada, vai atravessar o deserto com bastante sofrimento, né? Porque a gente precisa do grupo. Então, por incrível que pareça, né? A gente tem que agradecer aquelas pessoinhas difíceis que a gente convive, né? Porque elas vão ajudar a gente a evoluir. E lembra que ninguém é perfeito. Meu pai é difícil, meu filho é difícil, meu marido é difícil, minha esposa é difícil. E eu? Será que eu também não sou tão difícil quanto? Porque não existe perfeição aqui, né? Se você se acha perfeito, toma cuidado que daqui a pouco você vai passar pro outro lado. Brincadeira.
Então, cada encarnação é pra gente aprender, pra gente evoluir, né? Pra melhorar os bons sentimentos, a bondade, a educação. Sim, a educação, a parte intelectual, né? Também, e a nossa moral. Porque, infelizmente, aquelas pessoas que convivem, que são espíritos bem menos evoluídos, né? Mais primitivos, que ainda existe na Terra, viu, gente? É difícil para essas pessoas evoluírem, porque não existe a parte intelectual, né? O Serginho fala, nossa passagem nessa vida é um castigo? Eu sou extremamente feliz. Exatamente. É o nosso livre-arbítrio, né? Como é que eu quero atravessar esse deserto? Então é o evoluir também na parte intelectual. E quanto menos eu desenvolver esses aspectos, todos, a bondade, né? Aqui, os bons sentimentos, a nossa moral, quanto menos eu desenvolver esses aspectos, como ele fala no texto, mais eu vou retardar a minha caminhada de evolução para espírito puro. Não é chegar na evolução máxima? Quanto menos eu praticar os ensinamentos do Cristo, mais eu vou retardar, mais eu vou demorar, né? Então, é isso. A gente tem que começar o ano entendendo, praticando os valores de estar com Deus. Como a gente falou lá no início, né? Estar com Deus. Tudo. Eu levantei, eu abri meu olho, Deus, meu Pai, gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma encarnação, que eu não me perca do Senhor, não me deixa sair da Tua luz. Hoje eu vou ter uma entrevista de um emprego, Senhor, me acompanha, esteja comigo. Né? Senhor, hoje eu vou fazer um exame de uma determinada doença, que seja feito melhor para mim. Confio no Senhor em tudo. Então, é praticar, né? Isso tudo, servir ao próximo, que é a caridade no geral, né, gente? Não é só a caridade material, né? O Jair fala, tudo se resume em escolhas e consequências, pronto, né? Como ele fala lá. A partir do momento que a gente está encarnado, Deus está dando livre-arbítrio, né? E praticar, servir ao próximo. Como eu já falei, já vejo várias pessoas falando, Paulo, eu não tenho condições de praticar a caridade. Não precisa, começa o seu ano, vai na igreja, vai no centro espírita, toda instituição religiosa precisa de trabalhador, precisa de mão de obra, precisa de gente para trabalhar. O material vem depois, né? A gente praticar o amor ao próximo sem esperar nada em troca, né? Vamos começar o ano pensando isso. Eu ajudei o cara nem olhou na minha cara, o cara, poxa, eu precisei dele e ele esquece isso. Faz a sua parte. Quem tem que ver o que você está fazendo, está vendo.
o perdão das ofensas. Praticar, colocar em prática o perdão das ofensas dentro da tua família. Eu gosto muito de enfatizar a família, né? Família é o primeiro círculo que a gente tem os desafios. A humildade, praticar a humildade, a simplicidade, né? A piedade, a compaixão, né? Entender que a gente está começando o ano como se a gente estivesse começando uma encarnação, né? E aí isso tudo vai fazer eu evoluir como espírito. Somos espíritos eternos que viemos de incontáveis encarnações, existências, seja aqui na Terra, seja em outros planetas. E a gente evoluindo cada vez mais como espírito, a gente vai, consequentemente, né, a gente vai entendendo o objetivo da nossa encarnação, né? A gente vai sabendo dar o valor certo para a parte material, para o lado material da existência. Que eu não tô aqui para servir o dinheiro tem que me servir, ponto. Isso é importante. E assim a gente vai diminuindo. Olha que legal, gente. Isso tem muito dentro de mim. A gente vai diminuindo a necessidade e a quantidade de encarnações aqui na Terra, né? A gente, pelos estudos, a gente sabe que existem, obviamente, planetas assim, incontavelmente superiores à Terra, planetas mais felizes. Então, quanto mais eu entender o porquê que eu estou encarnada, eu vou diminuindo a necessidade e a quantidade de estar encarnada aqui na Terra. Eu só vou bater um pouquinho mais, só mais uma vez nessa tecla. Por que eu estou encarnada? Temos que praticar os valores de estar com Deus, servir ao próximo, amar sem esperar nada em troca, o perdão das ofensas, a humildade, a sinceridade, a piedade, a compaixão e por aí vai. Simples assim. Quando perguntarem, quando você vê alguém falando assim, meu Deus, qual que é a minha missão aqui, né? É essa, né? A gente fala muito sobre missão, né? E é importante a gente falar que missão é uma coisa muito grande. Missão quem teve foi Jesus. Mais uma vez, Chico Xavier, né? Então a gente tem essas tarefas da escola para cumprir, para chegar no final do ano. Qual é o final do ano? O final da encarnação. A gente tira notas boas nas provas. Ou seja, nós estamos na nossa melhor encarnação. Então a gente tem que fazer valer a pena cada dia que a gente acorda, que a gente sai da cama, né? E dar valor, dar o devido valor ao nosso corpo, que é a nossa casinha, né? É o nosso instrumento de evolução. E valorizar o que a gente tem
mesmo que eu esteja numa situação difícil passando pela minha vida, que eu esteja com uma doença ou que alguém da minha família esteja com uma doença, comece a enxergar a doença, gente, como a salvação do espírito. Comecem a enxergar a doença. Eu tô falando muito isso porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Comecem a enxergar a doença como a cura do espírito, né? Se você teve na sua família ou se você tem alguém que esteja doente, que está para desencarnar ou que já desencarnou de uma doença muito severa, né? Seja um câncer, ou passou por um período de Alzheimer, né? E essa pessoa já desencarnou, primeiro vamos entender que ela continua viva, mais viva do que nunca. Ela está com o espírito liberto daquele corpo que fazia ela sofrer, mas que curou o espírito dela, né? E assim é com a gente, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. E em outros aspectos, né? Se você estiver sofrendo por uma questão econômica, né? Entenda o que está acontecendo. Lembra das provas, né? A gente aprende que pelas encarnações a gente vai se depurando, evoluindo. A gente aprende, né? Existem relatos de espíritos que contam que foram extremamente negligentes por várias encarnações com o dinheiro, né? Não souberam, como a gente fala, faliram nas suas encarnações por conta do dinheiro, e aí pedem para vir com o necessário, nada além do necessário, né? Isso não quer dizer que por uma evolução moral que eu tenha, eu não possa ter dinheiro. Então a gente vai entendendo, à medida que a gente vai, seja aqui nos nossos evangelhos ou à parte, a gente vai evoluindo, vai entendendo e vai sofrendo menos a cada dia, a cada acontecimento. Conexão ruim, né, gente? Tá normal? Então, que a gente, a partir de agora, entenda cada prova que vier na nossa vida, que aparecer, seja com a gente ou com alguém da nossa família, a gente vai ter um outro olhar, né? A gente vai ter uma outra avaliação, que é uma avaliação onde a gente vai sofrer menos, né? Primeiro porque a gente sabe que a gente tem oportunidades para melhorar, e olhando pelo próximo, se aquela pessoa não conseguiu, desencarnou de uma forma onde ela faliu na encarnação dela por algum motivo, né? Por alguma prova que ela não tenha conseguido passar, ela vai ter uma nova chance através das encarnações, né? Então, vamos sofrer menos pelos nossos problemas e pelos problemas alheios, né? Isso tudo, gente, é um exercício, né? Não é do dia para a noite. É a gente incorporar todos esses aprendizados e colocar no nosso dia a dia. Tá bom? Então, lembra, você está na sua
melhor encarnação. Melhor. Faça valer a pena para você, para sua família, para os seus colegas, né? Leva essa semente, essa brandura de Jesus para todo mundo. Aí a gente vê a nossa vida se transformar. Tá bom? Semana que vem a gente volta na sequência do Evangelho, que é nas preces. Não lembro qual vai ser, se eu não me engano, vai ser pra gente, pela nossa corrigenda, se eu não me lembro. Enfim, voltamos na sequência. E é isso, gente. Vamos fazer a nossa prece final, tá? As nossas águas já foram fluidificadas, espiritualidade já terminou o tratamento, já está se preparando para ir embora, coisa mais linda. Então vamos agradecer? Fecha seus olhos, sente a energia do seu mentor, do seu anjo guardião do seu lado, sente a energia do seu ente querido que veio te visitar nesse evangelho, que teve a permissão de vir te visitar e aprender junto com você. Deixa a luz de Deus entrar no seu lar, entrar na sua vida, entrar no seu coração. Que tenhamos um ano de muito, mas de muito aprendizado, de muito estudo, e que estejamos prontos para as novas provas que virão, para as velhas provas que virão, mas que a gente passe por esses obstáculos, tirando nota boa. E o mais importante, que a gente possa levar aqueles que convivem com a gente, que a gente consiga levar junto com a gente. Que façamos dessa nossa encarnação uma encarnação, uma existência feliz, mesmo com as turbulências, mesmo com os sofrimentos que a gente vai passar, mas que com os aprendizados, os nossos ensinamentos, a nossa luz, com Jesus e Deus na nossa vida, tudo vai passar de uma forma mais rápida e mais leve. Agradecemos a espiritualidade, que já vai partir, e finalizamos o nosso evangelho com muito amor, nosso primeiro evangelho do ano, dizendo graças a Deus que assim seja. É isso aí, gente. Muito, muito, muito obrigada. Serginho fala, me ausentei. É verdade, Serginho. Eu percebi, viu? Mas faz parte. É você saber que agora você volta, né? E vai alavancar tudo aquilo que você já aprendeu, viu? Muita paz, muita saúde para todo mundo, todos nós somos muito especiais. Ninguém é nada. Lembra do deserto, né? Ninguém atravessa o deserto sozinho. A gente atravessa o deserto sempre em grupo, né? E é o que a gente tá fazendo aqui, tá bom? É isso aí, gente. Brigadão. Tamo junto mais um ano, tá? Se Deus quiser e Ele quer, não tenham dúvida. Vamos praticar. Sem medo, tá? E quando a gente, como eu sempre falo, né? Quando a gente piscar o olho, a gente vai estar todo mundo junto do outro lado. Tenho certeza, viu? Um beijo, gente. Semana que vem tamo junto, tá? Uma semana abençoada com esse alimento espiritual que é o que guia a gente, tá bom?
Fiquem com Deus. Boa semana para todo mundo, uma semana linda e até semana que vem. Tchau, tchau.